Olá, chegamos mais um dia com o quadro Jaqueline Menezes Entrevista e o nosso entrevistado desta semana também é Dr. Antônio, só que agora Dr. Antônio Coelho, ginecologista e obstetra aqui em Garanhuns. E nós vamos conversar sobre diversos assuntos que com certeza interessam a todos vocês que nos acompanham aqui. Dr. Antônio Coelho não é de Garanhuns, é de Ouricuri, sertão de Pernambuco, mas chegou a Garanhuns. Inclusive vou pedir para ele falar um pouco sobre como ele chegou aqui à nossa cidade. Mas sejam todos bem-vindos, continuem conosco. E agora, Dr. Antônio Coelho, por favor, sua saudação também aos que vão nos assistir a partir de agora. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos que nos vê e escutam. Pois é, Jaqueline, eu sou de Ouricuri, me formei em Recife em 1975 e iniciei minha profissão em Goiânia, capital de Goiás, há exatos 45 anos. E lá fiquei 8 anos, fui para lá noivo com uma moça daqui de Garanhuns, com 1 ano casei e lá tive meus 4 filhos. Depois de 8 anos a saudade apertou, até porque minha mãe e meus pais moravam em Ouricuri, tinham muita saudade, eu também. E o mesmo acontecia com minha primeira mulher, com saudade aqui dos pais. Aí eu resolvi vender as coisas lá e vim embora para Garanhuns. Construí essa clínica, na época arrendei um hospital aqui, que era o Santa Terezinha, e estou aqui, já vai completar agora esse ano 38 anos, no exercício pleno da ginecologia e obstetrícia, que muito me dá prazer, que muito me honra e me dignifica. A profissão que eu abracei, que eu escolhi, e peço a Deus que me dê saúde para pelo menos mais uns 10 anos de labuta. Amém, que sejam muitos mais. Dr. Antônio Coelho é um profissional muito renomado aqui na região. Não é difícil à medida que está conversando com outras pessoas, ter algum depoimento de paciente, de que fala da atuação dele na hora mais necessária, quando de repente a paciente se vê em momentos de risco, seja num pré-natal ou num acompanhamento de uma doença ginecológica. Doutor Antônio, como é participar da vida dessas pacientes? O senhor cuida de um bem, todo médico cuida de um bem maior, vida, mas no seu caso, com pré-natal, com o tratamento às mulheres, o senhor vê isso muito mais de perto, né? Porque acompanha o surgimento de outras vidas. Como é esse sacerdócio, esse ofício no dia a dia? É um exercício diferente, um exercício diferenciado na medicina, que além de cuidar de vidas, você traz vidas ao mundo, né? E com o objetivo de trazê-las no melhor bem-estar possível, né? Você trazer ao mundo uma criança sadia, né? Isso, cada um que vem, é uma alegria enorme quando a gente vê aquele chorinho. Que hoje a gente já sabe, através dos exames de ultrassonografia morfológica, quer dizer, raramente escapa um, mas a gente já sabe que aquele produto que está vindo, pelos exames que foram feitos durante o pré-natal, a gente já tem uma certeza quase que absoluta de que aquela criança é perfeita, é sadia, e vai ser, né? Então, assim, uma coisa que mais me maltrata na medicina é o tal do atestado de óbito. Eu detesto. Tenho certeza, tenho certeza. Porque a gente quando a gente faz ginecologia, quando a gente cuida da mulher, e quando faz obstetrícia, que a gente cuida da mulher na sua verdadeira função, que é a função biológica da fêmea, é o ciclo grávido puerperal. Então, por ser uma condição natural, biológica, quando ocorre um desvio nessa condição, a festa vira
sofrimento, vira tristeza, né? Verdade. Você numa sala, você num parto, tem gente que leva até bolinhos, né, licores. Cada dia mais e tal, festejado, né? esperando a chegada. E quando dá um desfecho anormal, né? Quer dizer, aquela festa que estava preparada vira uma sala de sofrimento. Isso é o lado ruim, né? Principalmente para o obstetra, porque nós não estamos acostumados a lidar com essa condição, ao contrário do cancerologista, né, que normalmente já pega o paciente sabendo que ele tem um limite. Isso, né? é verdade. E outras patologias, cardiologia, neuro, enfim. A obstetrícia eu entendo como vida que chega. É vida verdade, nova, vida né? que chega, vida nova. Verdade. E falando em vida nova, eu vou voltar mais à sua primeira resposta, que estou falando de como chegou a Garanhuns, né? E essa ruptura de Ouricuri, Goiânia, né? Você falou, né? E depois Garanhuns. E esses já são mais de 30 anos em Garanhuns, né? 38. 38 anos. Como é essa relação com essa cidade e se a saudade do sertão ou se a presença sertaneja é muito forte ainda? Nas raízes, né? As raízes elas se mantêm, né? Porque como a gente é forjado, a gente nasce conhece-te a ti mesmo, né? Com caráter. E a personalidade é forjada no meio que você vive. Então, a minha infância e minha tenra adolescência foi forjada no sertão, né? Isso. E é tanto que esse livrinho que eu lancei agora tem muita coisa... A gente vai mostrar o livro dele ainda, tá, gente? Aqui. Muita coisa que... Eu acho que todo romance tem um pouco de autobiografia, né? É verdade. Mas aí... as raízes sertanejas, elas continuam, e a paixão por Garanhuns e a decisão de vir, até além de ter sido por questões de aconchego familiar, por parte da minha primeira esposa, também a paixão pela cidade, uma cidade que você tem basicamente tudo. Verdade. Né? Uma qualidade de vida boa, né? Boas peças de teatro aqui em Garanhuns. Nós temos cinema. Nós temos pouca livraria, mas já tivemos mais, né? É uma cidade que hoje é um polo universitário, sempre foi um polo de educação de nível secundário. Então não precisa a gente sair daqui para centros maiores. Polo médico também, né? E hoje a acessibilidade que se tem, que a tecnologia tem proporcionado, a gente não precisa se deslocar tanto para adquirir conhecimentos, né? Fazer depois uma pós-graduação, depois que termina um nível superior, em qualquer parte do mundo hoje tudo está mais fácil. É verdade. E Garanhuns é uma cidade de um clima ameno, um clima bom, um povo muito acolhedor. E o que eu vejo assim, pessoas que não conhecem, que chegam aqui e se apaixonam. É verdade. Né? Eu sou uma delas. Pois é. Não sou também, daqui. Eu amo Garanhuns e eu também. defendo Garanhuns como se fosse a cidade que eu adotei para mim. Essa é a minha cidade, me orgulho de falar bem de Garanhuns, de onde eu chego e faço muita propaganda disso aqui. Da mesma forma, eu sou de Itaquaritinga do Norte, conhece? Também é fria, também é alta. Exatamente. Eu digo que é uma Garanhuns menor, mas bem friazinha. Gente, o doutor Antônio falou do livro dele, né? Lembro bem que o livro dele, o lançamento foi na Bienal, não foi, doutor Bienal, Antônio? foi na última Bienal. Na última Bienal aqui de Garanhuns, O Fugitivo, que como ele falou, é um romance e que tem, como ele disse, também impressões de quem escreveu. E como surgiu essa vontade de colocar essas memórias misturadas com romance e surgiu o Antônio Coelho, o escritor também, além de médico, doutor Antônio? Jaqueline, eu fiz até por uma questão de justiça.
Eu conheci um colega, quando eu comecei a trabalhar em Goiás, e nós dividíamos plantão no mesmo hospital. Era um hospital de doença infecto-contagiosa. E esse colega, a gente conversando, ele era do Ceará, sofreu paralisia infantil e ele tinha uma atrofia musculoesquelética do aparelho locomotor esquerdo. E fez dermatologia exatamente por conta dessa dificuldade de destreza que ele não tinha, né, que ele tinha nas mãos, né? A dermatologia para ele era melhor dele exercer a profissão. Uma pessoa de origem humilde que fugiu de casa, criança, criou-se na adversidade da vida, menino de rua, engraxate e tudo, e terminou se formando em medicina. Eu achei que maravilha. A história dele história linda de bem... vida. Era uma pessoa humilde, de um coração fantástico. E quando eu vim de Goiânia, me deu vontade das histórias que ele contava, de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu. Aí eu não vou contar o fim do livro, claro, porque fica sem graça. Aí eu me senti assim, na obrigação de registrar essa passagem dele, entendeu? E eu acho que é um pouco da história de muita gente, de muita né? Gente. De superação. De muita gente, muita gente. Eu sempre lembro que... O querer é poder, né? E ele botou na cabeça que ia ser médico e foi ser médico, exerceu. E ajudou a família e tudo, aquela coisa. Que maravilha, essas histórias de vários brasileiros. É uma história real, é um fato real. E eu entendi que por uma razão, por uma questão de justiça, eu deveria registrar. Então tá aí, o livro sempre é um registro. É verdade. O senhor falou dessa história, eu lembro de uma vez fazendo uma matéria aqui em Garanhuns, quando ainda estava na TV Asa Branca, e eu conheci um cabo da Polícia Militar, né, conversando com ele, e ele contando a história dele, que era órfão, que foi criado por uma tia que maltratava muito ele, que batia, fazia ele, não deixava ele estudar, fazia ele todo dia ir vender alguma coisa para trazer dinheiro para ela. E ele disse que ficava o tempo todo sonhando, buscando estudar, corria, pegava livro de alguém, via. E ele queria ser policial militar. Era o sonho dele ser policial militar. E ele dizia para ele mesmo, eu não vou ser bandido, eu vou ser policial militar. E aí ele disse para mim, e eu tenho tanta honra de dizer que sou cabo da Polícia Militar, porque na minha vida aconteceu de tudo para que eu pudesse ir para a criminalidade, mas eu não quis ir. Então cai por terra aquela história das vítimas da sociedade. Eu acho que cada caso é um caso, mas tem muito do que você quer ser, né? Se você tem uma índole, né, de querer conseguir, de persistir, de correr atrás, você vai. Eu tive muita dificuldade para cursar jornalismo. Sou filha de uma dona de casa, de um pedreiro, mas eu queria ser jornalista. E eu corri atrás, não tinha curso em Caruaru, Recife era muito distante, eu fui fazer em Campina Grande. Me formei jornalista, é verdade. Deus vai nos conduzindo e as portas vão se abrindo. Mas, doutor Antônio, algo que a gente não pode deixar de falar, principalmente nesse 1 ano de pandemia, foi da sua experiência com essa terrível doença que ainda assusta, que ainda surpreende, que ainda traz tanta... que deixa os próprios médicos, né, surpresos a cada dia tendo que mudar tratamento, a cada dia descobrindo algo novo, que é a Covid-19, né, do vírus, do novo coronavírus. Foram 15 dias internado, não é, doutor Antônio? 15 dias. 15 dias. E como foi esse período? Na verdade, desde o início, logo em fevereiro, em pleno carnaval, um amigo meu estava me convidando para a gente ir para as Ilhas Galápagos, lá na Equador, né? No Equador. Onde Charles Darwin fez as pesquisas dele e tal. E eu já desestimulei naquela época. Eu digo, Vieira, eu acho que se a gente comprar passagem para ir para lá, a gente vai terminar perdendo essas passagens, tendo dificuldade para receber, porque eu acho que com essa pandemia que está chegando aí, isso vai ser tudo proibido.
bobagem, rapaz, isso lá não vai, lá é quente que só, não sei o que e tal, o clima não vai permitir, não sei o que e tal. Porque tinha no início também nessa... Nesse dia ele mesmo já comprou ali as passagens dele pela internet e eu disse, não, eu vou para Garanhuns, vou ver como é que está a minha agenda de parto. E, na realidade, eu estava com medo mesmo. Uhum. E não deu outra. Quando ele comprou as passagens, eu desisti, disse que não. E ele ainda foi para São Paulo para de lá ir para as Galápagos. Quando chegou lá em São Paulo, fecharam tudo. Fechou tudo. Né? Então, de lá para cá, em março, começou a aparecer os primeiros casos aqui no Brasil, que vieram do Carnaval. Isso. Né? Isso ninguém pode negar. Exatamente. É porque nós tivemos aqui um afluxo de 1.500.000 turistas, a maioria vindo da Europa, que já estava toda contaminada. E naquele momento, é sempre bom lembrar, né, doutor Antônio, que já havia um decreto de emergência do governo federal, mas que os governadores preferiram continuar com o carnaval. O presidente se antecipou, decretou um estado de emergência no dia 4 de fevereiro, no Diário Oficial da União, e aquilo ali menosprezaram. A atenção, né? Você, peraí, estamos em estado de alerta. Pois é. E o que aconteceu é que minimizaram o risco, né? Nós temos o governador de São Paulo, por exemplo, batia no peito dizendo que ia fazer o maior carnaval do Brasil, que tinha 800 blocos, que não sei o que e tal. E ele mesmo participou de todas as várias festividades, exatamente. O doutor Drauzio Varela disse que era uma gripezinha, quer dizer, ninguém pode, hoje logicamente que ele está arrependido, como eu mesmo errei, eu achei que não ia ser desse jeito, ninguém previa. Exato. Até hoje surpreende, não é, doutor Antônio? Ela surpreende todo dia. É uma doença nova, ninguém conhece nada dela. E Manaus, naquela época, também teve um índice muito alto, que muita gente ficava sem entender por que Manaus, porque dizia, não, se é do carnaval, tem Fortaleza, tem carnaval, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, mas depois eu pesquisando em Manaus, lá tem bloco de carnaval que junta mais gente do que o Galho da Madrugada. Exatamente. É como eles têm os bois, né, de lá, né? Mas tem um bloco lá que é boneca também. Não sei o quê, que é uma coisa absurda. Ali vai gente do Caribe, vem gente da América Latina, vem gente dos Estados Unidos, de todo canto. Então, e depois o seguinte, a Zona Franca de Manaus, que é cheia de chinês e de gente do mundo inteiro. Bom, eu nunca me afastei do meu trabalho, embora fosse dispensado, mesmo que eu tivesse no serviço público, eu teria sido dispensado, mas eu já sou aposentado, mas eu nunca deixei de atender, nunca fechei meu consultório, até porque eu tinha minhas gestantes, muita gente ficou com medo, se trancou. E eu pensei, eu digo, até o IMIP mesmo deu alta para pacientes de alto risco. Eu recebi aqui 2 pacientes vindas de Recife sem saber para onde ir. Imagina. Eu digo, não, você vai, eu vou ficar te cuidando aqui, fazendo a medicação em casa, você vai fazer repouso, vai fazer isso, fazer aquilo. Entendeu? Então foi assim, tudo agora é só Covid. Mas aí tem pacientes de câncer, eu tinha pacientes com hemorragia, pacientes com miomas, pacientes com patologias que precisavam de atenção. De acompanhamento, né? Então eu não parei de trabalhar e quando foi no mês de agosto, minha mulher começou com os primeiros sintomas, com 2 dias depois eu também, e já comecei a fazer o tratamento precoce. Comecei com corticoide precocemente, que é errado, a gente deve fazer o corticoide na fase inflamatória, mas como na época tudo era muito novo, a gente atirou muito no escuro, como se diz. Verdade. Hoje a gente tem já bastante conhecimento da doença, a gente sabe que não é uma gripe, a doença é uma doença sistêmica, inflamatória, toda complicação da doença vem por essa reação inflamatória do próprio organismo. Isso. Então, hoje a gente tem conhecimento do tratamento precoce, que
Muita gente politizou, infelizmente, inclusive até alguns colegas médicos, como se botasse uma venda nos olhos e não quisesse enxergar a farmacocinética e a farmacodinâmica que acredito que todos eles aprenderam na faculdade. Né? Nós sabemos, tem aqui, por exemplo, eu gostaria até de ler isso aqui para vocês. Fique à vontade, doutor. De Samuel Hahnemann, um tratado de doenças crônicas escrito em 1828. Ele diz: se eu não soubesse para qual propósito eu fui colocado na terra, tornar-me melhor o máximo possível e tornar melhor todas as coisas ao meu redor, que estão dentro do meu poder de melhorar, eu deveria me considerar como bastante desprovido da prudência mundana em tornar conhecido para o bem comum, antes mesmo de minha morte. Uma arte que eu sozinho domino e que está dentro do meu poder para torná-la tão lucrativa quanto possível ao simplesmente mantê-la secreta. Quer dizer, seria de uma mediocridade terrível você não passar o seu conhecimento para outrem e usá-lo para o bem comum, para o bem do seu próximo. Né? Verdade. Nós sabemos que a hidroxicloroquina, que está sendo tão maltratada, né? Mas com mais de 30 anos, né? Tem mais de 30 anos. Isso. A hidroxicloroquina, ela é um ionóforo de zinco. O que é que isso significa? O ionóforo é aquela substância que facilita a entrada do íon para dentro da célula. Ela é um ionóforo de zinco, ela facilita a entrada do zinco para dentro da célula. O zinco é um competidor da polimerase que impede a replicação do vírus dentro da célula. Isso já no citoplasma. E a ivermectina, ela se liga às importinas, que são proteínas que dão carona ao vírus para entrar no núcleo da célula. Então a ivermectina, esse modo de agir da ivermectina já é por demais conhecido, nós aprendemos isso também na faculdade. Né? Ela ocupa essas importinas e quando o vírus chega para pegar a carona, ele diz: não, peraí, eu já estou na cadeira, você não senta que eu já estou aqui. Entendeu? Então esse lugar já está ocupado. Independente do vírus ter mutação, a mutação do vírus são naquelas agulhinhas que ele tem, que chama proteínas spike, né? E independente da mutação que ele tenha, a ivermectina vai estar lá ocupando o lugar que ele está procurando, porque a mutação é como se fosse uma chave mestra para abrir qualquer fechadura, digamos assim. Mas não importa porque o buraco da fechadura está tapado com a ivermectina. Então, o modo mais simples de explicar para as pessoas. Né? É uma droga que não tem praticamente efeito colateral nenhum. É usada para matar alguns, quer dizer, uma boa parte dos parasitas. Ela mata os parasitas por outro motivo, de outra forma de agir, que é através da paralisação da musculatura, paralisia muscular, tanto do carrapato como do piolho, da sarna, da lombriga, de todos esses. Eu, inclusive, acho que depois nós vamos ter até uma diminuição das muriçocas e dos Aedes aegypti. Quando o povo estiver tudo tomando ivermectina, eu acho que esses insetos também devem morrer ao sugar o sangue, porque eles são hematófagos. Então, se ele mata um carrapato, então ele vai matar uma muriçoca e um Aedes também. Pelo menos é ideia minha. A vitamina D que precisa... Hoje se mudou muito o comportamento por causa dos trabalhos dentro de casa, né? Na África não, que é uma população ainda rural e toma muito sol, eles têm uns níveis altos de vitamina D. E nós precisamos, como nós não tomamos sol, nós precisamos ter
uma reposição adequada de vitamina D para também melhorar o nosso aparelho imunológico e se manter resistente a determinadas doenças e inclusive há quem defenda até a proteção de algum tipo de cânceres. Né? O zinco, não adianta você tomar a hidroxicloroquina com um zinco baixo, porque a função dela é botar o zinco para dentro da célula. Por exemplo, por que é que o diabético sofre tanto e muitos morrem com a doença? Porque o diabético ele tem zincúria, quer dizer, ele perde zinco pela urina. Né? Então, se deve fazer essa substância para esse tipo de paciente com dose de zinco também, o zinco para todo mundo. Né? O diabético talvez até precise de uma dose maior. O obeso já é um paciente naturalmente inflamado e que é predisposto a doenças, essas doenças, distúrbios de coagulação, né? Tromboses, essas coisas assim. Então, é um paciente que precisa ser tratado logo no início com preventivo de coagulopatias, fazer endoxaparina, eu mesmo tomei, que eu estava com sobrepeso, então precisa se adequar a tudo isso. Agora, eu não aceito, eu não admito, um médico chegar e dizer que desconhece tudo isso e dizer que isso não é científico. Porque não tem evidência. Não, evidência científica a gente não vai conseguir imediatamente. Né? Levam anos, a evidência científica demora, a evidência científica é feita através de meta-análise, e uma meta-análise ela dura anos. Né? Meta-análise, você pega um trabalho, normalmente são, como o nome está dizendo, são meta-análises. Você pega um trabalho grande aqui no centro universitário, numa parte do mundo, pega na outra parte do mundo, pega lá em vários locais do planeta e faz uma estatística daquilo ali. Não, realmente esse produto é bom. Nós não temos tempo ainda para chegar a uma conclusão de meta-análise. Agora a gente tem muita observação, a gente tem que respeitar que a medicina é baseada em evidência, mas existe também a medicina baseada em vivência. Né? E a vivência médica, eu conheço muitos, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu cheguei em Garanhuns, o que tinha de mais novo para tratamento de eclâmpsia, que ainda hoje era sulfato de alumínio. Sulfato, isso. Né? E eu conversando com o doutor Valdeci Holanda, que já era bem mais velho do que eu na profissão, e Valdeci dizia, esse remédio eu usei na faculdade. Quer dizer, ele deixou de usar e hoje é padrão ouro. Né? Então, muitas medicações que a gente usa, por exemplo, na obstetrícia, tem muita gente, tem muitos colegas que não são da área que passa remédio para evitar parto prematuro e que hoje a gente sabe que o efeito é placebo. Mas eu usei durante muito tempo. Mas por quê? Porque as evidências diziam que era bom. Hoje as evidências estão dizendo que não é. Então é placebo. Então a gente só tem hoje uma droga que a gente sabe que ela tem uma ação para inibir trabalho de parto prematuro, com eficácia, que é a progesterona natural. Os outros tudinho caíram de água abaixo. O pessoal não vê isso. Eles dizem, sim, mas a gente usou, a gente ao longo da vida a gente usa muito placebo, achando que... E às vezes funciona, porque antigamente, quando não existia arsenal terapêutico nenhum, o valor da palavra curava muito. Aquela história do paciente sair dizendo, doutor, já saiu daqui 50% boa. É verdade, ouve-se muito. Quer dizer, é o método da alma. É verdade. Quer dizer, vamos também consultar a alma do paciente. Não é para botar o paciente dentro de uma máquina, pedir tudo quanto é exame e tratar o exame. Não, vamos tratar o paciente. Né? Às vezes, com uma pergunta que você faz, como é que está a vida no seu casamento? Isso faz aí, uma diferença vezes, traz a doença dela todinha, né? Ou de qualquer um. Às vezes, uma coisa que foi criada lá na infância vem à tona e é motivo de uma depressão, é motivo de tantas coisas. É verdade, né? é verdade. Então, eu acho que a doença, ela veio também para causar uma reflexão,
nas pessoas, a gente deixar de ser mais egoísta, procurar ser mais irmanado com o próximo, ver que a dor, quando ela vem, ela não escolhe, nesses momentos ela não escolhe padrão Isso. de classe social, nem de nível econômico. Verdade. Entendeu? E ela machuca e maltrata todo mundo, e está maltratando. Verdade. Agora, fico muito triste em saber que políticos ficam politizando uma coisa tão séria como essa. Eu vejo falar de deficiência de leitos, deficiência de leitos de UTI. Nós nunca tivemos leito de UTI suficiente, nunca. Nunca. Eu estava cansado chegava na Perpétua Socorro, que eu não tenho UTI, vi uma vez uma ambulância lá de Oricuri. E o motorista era conhecido meu, está fazendo aqui, vou trazendo essa mulher de Oricuri, já procuramos UTI em Petrolina, em Serra Talhada, em Salgueiro, conseguimos um aqui. Quer dizer, isso tem mais de 10 anos. Nós temos hoje 5.800 municípios e apenas 10% desses municípios têm UTI. E querer culpar quem quer que seja pela falta de UTI, aí, isso é um problema crônico que você não vai resolver do dia para a noite. Quando houve o primeiro declínio, um declínio leve da Covid, desativaram meio mundo de hospital de campanha e fecharam também muitos leitos de UTI. Então, o hospital ou cidade que tinha, às vezes, digamos, 60 leitos, aí fecha 20, aí fica 40, aí tem 39, estou com quase 100% ocupado. Sim, mas você fechou 20, não era para ter fechado. Né? Isso, para mim, é irresponsabilidade e malversação do dinheiro público. E outra coisa também que eu achei de uma maldade imensa, porque no país hoje você sabe que se você quiser mudar a lei a qualquer momento, você muda. Então poderia ter mudado o calendário eleitoral. Né? Bota mais para frente um pouquinho, não tem problema não. O prefeito é ruim, tem que mudar, mas o momento exige que se espere mais um pouco, botar essa eleição mais para frente. Então vamos fazer essas eleições por regiões ou por cidades ou coisa assim. Aí fizeram a eleição. A eleição, ela ocorre em todos os municípios brasileiros, nos 5.800 e tantos, sei lá, e todos eles, eu conheço cidades que todos os candidatos pegaram Covid. Não vamos longe, aqui em Garanhuns todos pegaram, a maioria. Se não pegaram todos, mas pelo menos uns 90% pegaram Covid. Tá certo? Se abraçando com o eleitor, levando para o eleitor e o eleitor levando para dentro de casa e assim vai. Aí depois vem a comemoração das vitórias e o choro das derrotas, que normalmente se chora abraçado também. Né? E isso, essa onda agora, ela vem das eleições, logo depois vem as festividades de final de ano. Né? E se você observar as curvas, os gráficos do Ministério da Saúde, você vê a ascendência depois do Carnaval, lá para o mês de abril, né, maio, aí depois agora você vê as eleições de outubro, aí você vem fevereiro, março, começa a subir e nós estamos nesse nível que se está hoje. Espero que a gente esteja no pico da onda, não é possível, pedir a Deus que isso seja o máximo que a gente vá atingir, até porque eu acredito que não é possível, depois de tanta gente contaminada, a gente não chegue a essa bendita imunização de rebanho, que também vai ser mais robusta com a vacinação que está chegando. Não estamos atrasados em vacinação, até porque não existe vacina para todo mundo, nós não somos melhor do que ninguém para ter mais vacina do que o resto do mundo. Né? Quer dizer, Israel vacinou 10 milhões, mas também nós vacinamos mais de 10 milhões já também. Entendeu? Porque Israel vacinou todo mundo. Sim, mas porque a população de lá é pequena e o estado é pequeno e tem muitos vacinadores. Aqui nós somos um continente, né, que tem lugar para você para chegar, tem que ir de barco.
É verdade. De canoa. Mas, se Deus quiser, nós vamos sair dessa, é mais uma provação que a gente passa aqui na Terra. Verdade. Afinal de contas, quem viveu do século XX passou tanto por epidemias, passou por 2 guerras e passou por tanto conflito, por tanta coisa e a Terra, essa vida na Terra é uma provação e nós estamos passando por essa. Doutor Antônio, com a Covid-19 o senhor chegou num estado mais grave, né? Precisou em algum momento ser entubado? Entubado. Eu não senti assim, eu senti poucos sintomas na primeira semana, fiz o tratamento precoce, embora não tenha feito na forma correta, da forma correta como a gente está fazendo hoje, mas isso me ajudou muito, porque na segunda semana eu fiz um pico febril e quando repeti alguns exames, mostrou que eu estava entrando numa fase inflamatória. Daí os colegas aqui de Garanhuns, com muito cuidado até excessivo, eu agradeço muito, a doutora Tereza Cristina, doutor Eduardo Freire, me fizeram medo e me mandaram para Recife. E lá eu fiquei esperando uma vaga na UTI, mas totalmente consciente. E no segundo dia, já para o terceiro, na madrugada, o colega de plantão era um anestesista e a gente conversando, ele dizendo que eu estava reagindo bem, mas ele queria que a minha reação fosse melhor e ele achava que com a intubação eu sairia mais rápido. Concordei com ele, ele me intubou, fiquei 5 dias intubado, ao todo foram 15 dias entre emergência, UTI e apartamento, para poder cumprir o ciclo de antibiótico e de corticoide que a gente tem que fazer em hospital, até por ser medicação venosa. Mas, graças a Deus, fiquei sem sequelas, estou pronto, estou trabalhando novamente, não vou parar de trabalhar e dispensei até a minha vacinação, porque eu tenho prioridade, mas meu IgG está presente, está positivo, né? Eu vou até deixar mais para quem precisa. Se o meu IgG acabar, eu tomo e aconselho a todo mundo tomar, fazer uso da Covid, inclusive quem já teve. Mas eu, por enquanto, como estou com um nível de IgG bom, eu fiz a semana passada, com 7 meses já depois da doença. E ainda minha mulher também. Então, se o que eu quero com a vacina é provocar IgG, e se eu estou com IgG provocado pela doença, até do ponto de vista científico, eu não vejo necessidade de tomar agora. Isso é uma decisão pessoal. Claro, exatamente, isso a gente sabe, doutor Antônio. Vamos mudar um pouco do assunto agora. Nós estamos no Março Lilás, mês de prevenção e combate ao câncer de colo de útero. Mais uma doença que prevenção é extremamente necessária, não é, doutor Antônio? Acompanhar, fazer monitoramento para que nos primeiros sintomas haja tratamento. O Março Lilás. Veja bem, o câncer de colo de útero foi praticamente o meu carro-chefe aqui em Garanhuns. Eu cheguei inovando na época, fazendo citologia, coincidiu que outra colega também começou junto comigo e colposcopia, citologia, me dediquei muito ao tratamento e prevenção de câncer de colo de útero. É uma pena a gente estar em pleno século XXI e ainda convivendo com essa doença. É uma doença que tem vacina. A vacina hoje está sendo priorizada para crianças em fase escolar, quer dizer, pré-adolescentes, quer dizer, antes de iniciar uma vida sexual, mas isso não é esse protocolo é mais também, visa também a economia, porque não significa que a mulher que já iniciou a vida sexual, ela não possa e não deva tomar. Deve tomar. Todo mundo deve tomar, independente de idade. A diferença é que essa vacina na escola, nessa fase, antes do primeiro contato sexual, ela é indicada 2 doses, feita uma e com 6 meses repete a segunda. O lançamento da vacina, inicialmente proposto, a vacina tetravalente, era para fazer 0, 2 e 6 meses. E essa mantém, principalmente eu recebi uma revisão recente, para pacientes acima de 20 anos,
que já tenha tido ou não a iniciação sexual, a vacina continua nessa dose, de 3 doses, né? 0, 2 meses e 6 meses. Certo? É uma vacina tetravalente. Tetravalente significa que ela é feita para 4 tipos de vírus. Esse vírus do HPV, que é o vírus que é responsável pelo câncer, é um vírus comum e existe desde o tempo de Moisés. A gente sabe que ele é um vírus antigo, é o vírus da verruga. 85% da humanidade tem contato com esse vírus ao longo da vida, né? E alguns, tipo o 16 e o 18, que eles são classificados por número, esse 16 e 18, só esses dois, eles são responsáveis por quase 90% de todos os cânceres de colo de útero. Né? É uma doença que hoje é considerada o segundo câncer mais incidente na mulher, mas eu creio que aqui na nossa região e no norte ele deve estar em primeiro ainda, ganhando pau de mama. Né? Porque é muito associado à promiscuidade, é muito associado à iniciação sexual precoce, e nós sabemos que quanto mais atrasado a população, maior os índices desses tipos de doença. É uma pena a gente ainda conviver. Eu recentemente, o ano passado, eu tive uma garota de 30 e poucos anos de idade que faleceu com câncer de colo de útero. Isso é uma tristeza e eu lamento muito ainda estar tendo que ver esses casos acontecer. Isso já poderia ter sido praticamente extinto, mas pelo fato da gente ter vacina, e tudo indica que essa vacina ela faz reação cruzada com os outros tipos desse mesmo vírus, que também são, como é que se diz, causa câncer também. Ela é feita contra o 16, o 18, o 6 e o 11. O 6 e o 11 ele não dá lesão maligna, mas ele dá umas lesões tão horríveis, tão feias, e o tratamento é abrasivo, às vezes fica com cicatrizes e tudo. Então eles fizeram para isso também. Eles são benignos no nome, mas são muito feios. Né? Mas não é só no mês lilás, isso, né? Exato. Isso tem que fazer sempre, toda mulher. Aqui no Brasil ainda é recomendado uma vez por ano. Nos países em desenvolvimento já estão fazendo, aliás, nos desenvolvidos, como Suíça e tudo, já está de 3 em 3 anos, mas aqui nós ainda mantemos o protocolo anual. Né? Então, mais uma vez a questão da informação, não é, doutor Antônio, que pode salvar vidas, as pessoas saberem da importância de se prevenir, de tomar a vacina. Recentemente eu tenho uma paciente que estava 30 anos viúva. Na nossa região é muito comum, a mulher fica viúva e vai cuidar da família, não quer mais saber de casamento, nem nada. Ah, doutor, nunca mais fiz exame porque meu marido morreu, eu estou viúva. Foi ela com um câncer invasivo de colo de útero. Veja quanto tempo leva para chegar no estágio desse. Né? Ela é viúva, ele é transmissão sexual, então ela é viúva há 30 anos, nunca mais quis ninguém. Então isso vem desde lá, pegando devagarinho, então dá tempo demais para a pessoa se prevenir. É verdade. Quer dizer, uma coisa começou, eu fiz o ano passado e esse ano apareceu. Não, o do ano passado pode ter sido um falso negativo, porque um vírus desse, uma lesão inicial para virar um câncer, ela leva no mínimo 7 anos. Então, se tiver o cuidado de estar fazendo o exame de prevenção, com certeza a gente vai exterminar esse flagelo da face da terra. Doutor Antônio Coelho, muito obrigada por ter nos recebido aqui no seu consultório. Eu sei que rotina de médico é muito atribulada e a gente parou aqui o senhor por mais de 1 hora, até desde o momento de deixar tudo pronto para a gravação. E só agradecer demais por ter nos recebido, pela sua disponibilidade em falar conosco e levar essa informação para mais pessoas. Prazer enorme, Jaqueline, muito obrigado. Qualquer dúvida querendo utilizar o pouco que a gente pode distribuir, estamos a seu inteiro dispor. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que acompanharam até agora. Obrigado, até o próximo. Jaqueline Menezes Entrevista. Até lá.